Existe uma diferença bem grande entre trabalhar com o Access e o Excel. O Excel trabalha com listas, tabelas mais simples, porém utiliza grande parte dos recursos de memória para cálculos sofisticados. Conforme a base de dados cresce e se torna mais sofisticada, exigimos mais do Excel e, portanto, mais do seu computador. O Access trabalha com um banco de dados e permite um gerenciamento melhor da memória. Digo trabalho como porque o Access é bem mais do que um banco de dados. Conheça as vantagens em utilizar o Access como fonte de dados em sua tabela dinâmica. Vamos ao Excel? Pronto, chegamos ao Excel. Trabalhar com o Access dentro do Excel é bem simples. Nesta aula, aula 5, utilizaremos dois arquivos, uma base simples e outra sofisticada. A base simples contém apenas uma tabela. Esta tabela possui apenas 255 registros. Ela é exatamente a mesma base de dados que utilizamos nos exemplos anteriores. Então, para criar uma tabela dinâmica baseada no Access, existem duas formas. A primeira é pela guia Inserir. Clico na guia Inserir, dentro do grupo Tabelas, clico em Tabela Dinâmica. Ao invés de selecionar um intervalo no Excel, utilizaremos uma fonte de dados externa. Agora clico no botão Escolher Conexão e uma nova janela será aberta. Na janela Conexões existentes, clique em Procurar mais. Agora é só selecionar a base de dados desejada. Abrir. OK. Pronto. Veja que é possível construir uma tabela dinâmica no Excel com esta base. Vamos à outra forma, pela guia Dados. Clico na guia Dados, dentro do grupo Obter dados externos, clico no botão do Access. Selecione a base de dados desejada e, em seguida, clique em Abrir. A janela Importar dados é aberta e você pode escolher qual é a forma que deseja consumir a base de dados. Vamos escolher Relatório de Tabela Dinâmica. Eu prefiro utilizar esta segunda forma. Ela é melhor, mostrarei o porquê daqui a pouco. Vamos ao exemplo sofisticado. Vamos abrir a segunda base de dados do Access, Sofisticado. Esta base de dados do Access é mais complexa. Temos diversos objetos de tabela e esta base possui mais de 1.700.000 registros, apenas na tabela Foto Vendas. Todas as tabelas estão interligadas entre si. Veja, chamamos isso de relacionamentos. Nas próximas aulas discutiremos melhor o que isso significa. Vamos voltar ao Excel e construir um relatório de tabela dinâmica. Vamos criar uma tabela dinâmica utilizando uma fonte de dados externa. Agora vamos buscar o arquivo Access desejado. Só que dessa vez poderemos importar uma ou mais tabelas do banco de dados. Selecione a opção Habilitar a seleção de várias tabelas e vamos selecionar todas elas. Só um adendo. Utilizar o Access é interessante porque a base de dados não fica armazenada dentro da pasta de trabalho. Isso garante que a sua base não será manipulada facilmente, ou seja, garante a integridade dos dados. Ok. Se tentarmos levar esta tabela complexa pelo primeiro método, aparentemente funcionará, porém as tabelas não serão importadas com seus relacionamentos. Veja, vou construir um relatório de tabela dinâmica e um alerta será mostrado. Relações entre tabelas podem ser necessárias. Agora, pelo segundo método, isso é diferente. Os relacionamentos serão importados junto com as tabelas. Para ganharmos tempo, vou acelerar o processo de construção da tabela dinâmica. Veja que conseguiremos construir um relatório de tabela dinâmica utilizando informações de tabelas diferentes. Ou seja, as tabelas estão relacionadas. Conseguimos até filtrar os dados utilizando campos de tabelas diferentes. Isso é muito legal. Na guia Dados, podemos ver todas as conexões existentes nesta pasta de trabalho. Ao importar os dados do Access, você não precisará buscá-lo novamente sempre que desejar criar uma tabela dinâmica. Basta utilizar uma das conexões já existentes na pasta de trabalho. Viu só? É bem simples.
Então, resumindo, sempre utilize a guia dados para verificar conexões existentes ou importar bases externas ao Excel. E sempre utilize a guia inserir para criar tabelas dinâmicas com bases já importadas. Na próxima aula, veremos outros tipos de arquivos que podem ser importados ao Excel. Se você gostou dessa aula, acompanhe o nosso canal. Até mais!